Não quero que a sociedade se adeque a mim, mas jamais irei me adequar à sociedade. Não quero ela me mercê, pois ela não tem nada a me oferecer. Mas também não culpo a sociedade, sistemas, pessoas, ou seja lá o que for, pelos meus fracassos ou pelas minhas frustrações. Mas tudo que eu quero, sim, tudo que eu quero, a única coisa que eu quero é sofrer as consequências das minhas próprias ações. Desenhável público, vocês estão prestes a experienciar o espetáculo mais funesco deste esferoide ou plástico que todos chamam de Terra. Mais aborrecido que Nietzsche num mundo sem música. Mais complexado que Freud Flintstone. Mais transviado que Belchior. É o cerco incendiário do palhaço iconoclasta. A Sociedade Anônima dos Antônimos da Sociedade. Bem-vindo ao grupo, meus amigos. Estamos no mesmo barco. E hoje vai ser muito interessante. Hoje vai ser bastante interessante mesmo. E vamos falar desse peculiar grupo, peculiar clube, esse peculiar aglomerado de pessoas invisíveis aos olhos de alguns e de muitos, mas que existem e sentem muitas coisas, mas não parece que isso importa muito, né? E aqui eu trago a voz, a todos vocês e um registro, né? Um registro de que essa sociedade existe, talvez não na sociedade, mas estamos aqui e estamos tentando viver, apesar de tudo, a gente tá aqui, não sei até quando, mas estamos, meus amigos, estamos. E é disso que a gente vai falar hoje. É da Sociedade Anônima dos Antônimos da Sociedade. O que isso quer dizer, em primeira instância? Quais são os requisitos, assim, pra gente fazer parte desse grupo? Como a gente terminou aqui? É tanta coisa que eu penso e não tenho explicação. Mas acho que tudo que a gente vive dá uma boa história se você souber contar. Eu não sei se eu sei contar histórias, mas pelo menos eu tô tentando, não é mesmo? E eu sou extremamente grato por vocês estarem me ouvindo agora. E vamos ver o que vai sair de mais um desabafo e demais. Não sei nem o que é isso, mas vamos ver o que sai. Queria começar dizendo que, sinceramente, eu não quero que a sociedade se adeque a mim e às minhas necessidades, aos meus problemas, longe disso. Porque muitas vezes eu começo a falar com pessoas, a gente tem conversas, a gente lê coisas, a gente vê situações, a gente sempre tenta se colocar no lugar as pessoas e viver situações diferentes e pensar o que nós faríamos, como nós seríamos julgados e como nós julgaríamos. Mas podem ficar tranquilo que eu realmente não tenho interesse nenhum em culpar a sociedade, como muitos fazem, ou me escorar em qualquer tipo de problema ou algo do tipo. Não, pelo contrário. Eu não quero que a sociedade se adeque a mim, mas eu também jamais vou me adequar à sociedade. Essa é a mensagem principal desse espetáculo, desse grande espetáculo. Falar sobre isso, falar sobre essa mensagem que não parece, mas eu não vejo muita gente falando sobre isso. Sinceramente, eu vejo sempre os mesmos discursos batidos para todo lado. Parece que a gente está vendo sempre a mesma coisa, mas com algumas palavrinhas diferentes.
E eu queria trazer algo diferente de verdade, que é esse ponto de vista que eu vejo tão marginalizado e invisível mesmo, assim, algo que, sinceramente, ninguém se importa e ninguém vai se importar tão cedo. Então, vamos se importar conosco, né? Se a gente se importar com a gente, no fim, vamos ter uns amigos pelo caminho e a gente sabe que é isso que importa, afinal, ou não. Mas é isso que eu quero dizer. Não culpo a sociedade por nada. Eu não culpo por nada mesmo, longe de mim. Eu também não culpo um sistema, eu não culpo pessoas, eu não culpo, sei lá, o que as pessoas culpam, mas eu não me escoro em nada disso. E os meus fracassos e as minhas frustrações, a única pessoa que eu culpo sou eu, sabe? Eu tô sempre me culpando, sempre jogando a culpa em mim. Eu sou a pessoa que mais me pressiona, sou a pessoa que mais me julga. E eu não culpo ninguém novamente. Eu tenho que carregar esse peso e eu quero carregar esse peso. Eu não tenho nenhum ressentimento e a única forma que eu encontrei de lidar com tudo isso é justamente absorvendo tudo isso e seguir em frente usando isso como combustível. É só isso mesmo. Eu não culpo ninguém, eu sei das minhas limitações, eu sei dos meus problemas, que são muitos, mas também sei que tem que partir de mim para conseguir resolvê-los. Só eu vou conseguir resolvê-los, assim como só vocês vão conseguir achar a resposta para aquilo que estão te chateando, para aquilo que está te incomodando. Só que esse é um caminho difícil. E como é um caminho muito difícil, eu até entendo, porque muitas pessoas caem nessa vala comum de culpar a tudo e todos, menos ele mesmo, de querer se escorar e querer que tudo se resolva para ele, não é mesmo? Que tudo que saia, que cresça, que nasça uma estrada de ouro assim na sua frente, sem você ter que fazer nada, sem você ter que pensar em nada, sem você ter que refletir em nada, que as coisas magicamente têm que acontecer, que você tem que receber um tratamento especial e que as pessoas têm que lidar com tudo aquilo que você não consegue, sabe? Eu entendo isso, é uma fragilidade, ela existe e as pessoas buscam esse caminho racional ou racionalmente por seus motivos, e eu não culpo ninguém, eu não julgo ninguém. Talvez eu já tenha feito isso alguma vez, talvez eu nunca tenha feito isso, eu nunca tenha passado pela minha cabeça, mas o que fica e a mensagem que eu quero passar é que nem todo mundo entra nessa vala, nem todo mundo que está sofrendo, que tem problemas, está nesse caminho e merece ser tratado como quem está nesse caminho, merece mesmo tratamento. E quando eu digo tratamento, não é algo ofensivo, não é algo hostil, não, mas sim que são casos e casos, e os nossos casos ninguém se importa e tá tudo bem. Onde eu quero chegar com isso é que a gente tem que lidar com os nossos próprios demônios, e é isso que eu venho tentando fazer. Independente do que aconteça, independente do que digam, eu tenho a minha verdade, e a minha verdade é muito grande. Eu penso nela muitas vezes, eu reflito demais, eu mudo algumas coisas e outras jamais, mas eu sei que ela é muito forte e eu não posso trair ela, eu não posso me trair, eu não posso trair vocês, eu não posso trair quem me ama, eu não posso trair quem eu amo. E eu não vou culpar ninguém, de novo, ninguém por nada. Eu não vou descontar em ninguém por nada que aconteça comigo, porque eu tenho que arranjar alguma forma de solucionar, porque eu escolhi isso, eu escolhi. A partir do momento que você não tá naquele convencional, você não tá naquilo que as pessoas consideram normal, você tem que aguentar certos pesos, você tem que aguentar certas pancadas, mas você tem que saber o que você quer, você tem que saber pelo que você vai lutar, porque as batalhas são árduas, as batalhas são duras. A gente não pode escolher umas batalhas dessas sem ter certeza se você quer mesmo ganhar, se você tem certeza se você quer mesmo ir pra frente, porque no fim você consegue uma vitória, você consegue um empate, você consegue não perder, mas valeu a pena? Uma vitória ganha, mas às vezes até por WO você não vai ganhar experiência nenhuma e não vai fazer progresso algum, ou talvez o progresso não seja pro caminho que você estava realmente querendo ir.
E no fim você já nem sabe onde você tá. E essa mensagem que eu tô querendo passar, que a gente tem que viver pela gente em primeira instância. Depois a gente se preocupa com os outros. A gente tem que achar o nosso caminho, a gente tem que achar a nossa verdade, a gente tem que achar a nossa missão, o nosso propósito, ou sei lá, a palavra que vocês querem usar. Mas tem muitas lutas que nós devemos escolher e outras que nós devemos fugir, sabe? Não estamos condenados a ter que lutar com tudo e com todos. A gente tem que escolher o nosso caminho, a gente tem que ter esse direito de sonhar, a gente tem que ter o direito de simplesmente existir. Assim, parece uma coisa tão banal, mas é verdade, assim. Ninguém liga para esses problemas, todo mundo tem que cuidar dos seus primeiros. Mas o problema começa justamente quando outras pessoas querem lidar com os seus problemas. Porque, de novo, como não conseguem notar essa incoerência? Se todo mundo está cheio de problemas, se todo mundo tem alguma coisa para resolver, porque nós devemos cuidar dos problemas dos outros desse jeito? Eu falo isso tanto para quem às vezes tenta fazer o bem, ou para aqueles que só querem fazer o mal. Eu acho que a gente tem que tirar um pouquinho do tempo, pensar um pouco mais na gente, porque se a gente não gostar da gente, como a gente vai lidar com os outros gostando de nós? Como a gente vai poder gostar de alguém se a gente não gosta da gente? Tipo, se nós não gostamos de nós mesmos, a gente encontra uma pessoa e ela gosta da gente, isso não é uma coisa ruim? Porque você gostaria que uma pessoa que você gostasse de alguém que você odeia? Então, são muitos caminhos, a nossa mente é incrível e leva a gente para alguns lugares que a gente não entende, nunca vai entender 100%. Mas, de novo, eu não culpo a sociedade. A gente tem que lidar com esses fracassos aí, que vão aparecer e vão aparecer demais. Mas é aquela vala comum, é o que me incomoda. É um julgamento tão raso e tão gratuito que às vezes você só está tentando existir. Você só está tentando viver com aquilo que você acredita, você está tentando buscar um sonho, algo que não vai fazer mal para ninguém, algo que não, literalmente é inofensivo. E as pessoas vão olhar torto, as pessoas vão falar coisas e vão tentar te afetar de todo jeito, simplesmente por puro entretenimento. E no mais desse discurso que nos deparamos muitas vezes, às vezes tem pessoas que vêm com aquele papo de que tudo isso é porque não sabemos lidar com o não. Não sabemos lidar com a negação, não sabemos lidar com as negativas de situações. E eu particularmente acho isso hilário. Eu acho hilário mesmo, é risório. Porque malditamente a coisa que mais me acalma, a coisa que mais me deixa tranquilo é ouvir um não. É uma coisa tão desgraçada, uma coisa que me incomoda tanto ter esse pensamento, ter chegado a ficar com a cabeça desse jeito, de computar as coisas desse jeito, de processar as coisas de primeira vista nesse jeito, no primeiro ponto, de se sentir confortável, estranhamente inconfortável ao ser negado alguma coisa, até alguma coisa negada pra gente, pra mim. Eu não sei, eu acho isso tão horrível, é uma das coisas que eu quero gentilmente mudar, eu preciso evoluir nesse caminho, porque levar um não, o cérebro acaba computando como 1000 vezes melhor do que levar um sim, porque com o sim vem responsabilidades, com o sim vem oportunidades, com o sim vem novas experiências, com o sim vem muitas coisas boas, mas também com o sim vem muitas batalhas, e por, sei lá, tantos trincos, tantas coisas aqui que me prendem. Às vezes a ansiedade, ela sufoca, e o não acaba sendo libertador. Então eu vejo pessoas falando e simplificando que o problema é não saber ouvir um não, que o problema é que todo mundo fala sim, que passa a mão na cabeça, quando na verdade é o contrário. Eu queria muito saber a lidar negativamente com o não, a não gostar de receber um não e de buscar sempre o sim. Mas o sim é o que me causa medo, o sim é o que me aflige, e isso é uma desgraça, isso é horrível, isso é um problema
e que eu não vejo ninguém, assim, ninguém que eu falo de pessoas de fora, né, de pessoas do mundo, de pessoas da vida. As pessoas jamais vão chegar a pensar nessa possibilidade que alguém pode ter tanto medo de um sim e sentir tanto conforto com um maldito não. Isso é um dos problemas que eu mais odeio em mim, assim, um dos problemas que eu mais busco alguma solução, mas que eu tô muito longe ainda de encontrar. Eu já melhorei em muitos aspectos, já piorei em tantos outros, mas isso parece algo que se tornou crônico, assim, que foi de pouquinho em pouquinho foi se construindo isso, e hoje tá uma enorme pressão, de novo, criada por mim, e que eu não consigo lidar com isso, eu não consigo ir pra frente. E eu tenho tentado demais. Eu tenho tentado buscar mais oportunidades e aceitar mais as coisas, porque isso parte de mim também. Muitas vezes eu negava coisas que só iriam me fazer bem, porque eu não queria aceitar. Eu não sei se eu não achava que eu merecesse tal recompensa. Não sei se eu entrei numa de me privar de sentir coisas boas, por qualquer motivo que seja. Mas várias oportunidades maravilhosas eu recusei, algumas com razão, mas refletindo muitas outras eu errei muito, errei demais. Coisas que eu não devia ter errado, coisas que eram básicas, mas a gente tem que seguir em frente, e a solução só vai vir quando a gente menos espera. É tentando. Eu agarrei algumas oportunidades, eu tentei novas experiências, e elas sim são que nos engrandecem. Elas expandem a nossa mente, e para qualquer lugar que você vai, para qualquer canto que tu vai, que tu aprende algo novo, que tu observa algo que você nunca viu antes, ou que você vê, começa a enxergar as coisas de maneira diferente. Tudo isso vai te fazer bem, tudo isso vai te servir para você pensar mais ainda do que você já pensa. Porque outro dos meus problemas é que eu penso demais, mas eu penso demais mesmo. Eu passo o dia inteiro pensando, passo a noite inteira pensando. Só que na hora de fazer, ele complica. Então, essa coisa do não e do sim é um julgamento muito confuso na minha cabeça ainda. Essa coisa de aceitar e de negar é algo que parece que tem uma coisa faltando, eu não sei o que é. Parece que tem uma coisa que não consegue processar direito esses elementos, não consegue julgar direito e dar uma resposta minimamente decente. Eu não sei, com as pessoas aqui da minha casa, com as pessoas que eu amo, eu tenho uma facilidade tremenda em negar as coisas. Tipo, mesmo tendo a certeza de que tudo que eles estão me propondo é uma coisa boa. De algum modo, de alguma maneira, eu tenho essa segurança. Mas parece que eu consigo negar até as coisas mais banais. Às vezes alguém me oferece um copo d'água, e mesmo eu estando com certo, a minha resposta padrão já vai ser não. Aí se a pessoa insiste, eu falo, tudo bem, eu até tomo. Mas por que eu falei não primeiro? Por que existe esse reflexo? Eu não sei. E enquanto com pessoas de fora, pessoas, sei lá, não dá pra exemplificar direito o que eu quero dizer, mas com pessoas fora desse núcleo familiar que eu tenho, dessas pessoas que eu tenho certeza que eu amo, mas é tão difícil pra mim dizer não, assim, de negar em primeira instância mesmo, para outras pessoas que eu tento sempre, sei lá, desconversar, eu sempre tento prolongar, prevaricar, sei lá, e deixando pra frente, mas nunca dá um não, nunca chegar num ponto que dá um não, e sim num ponto que aquela proposta inicial já não vai fazer mais sentido, e aquilo vai ser sufocado no esquecimento, e as coisas vão seguir em frente. Então essa dificuldade é tão insana pra mim, assim, eu não consigo lidar com isso, e tá tão dentro disso aqui, sabe, dessa coisa aqui que fica em cima do pescoço, que eu tenho muita dificuldade em lidar com isso. Mas quem sabe, as pessoas talvez estejam certas, talvez seja estranhamente, seja por não aguentar ouvir um não. Vai ver isso, né, não sei.
É difícil, meus amigos, é difícil. Muito difícil. Mas a gente tem que seguir em frente. A gente tem que se manter firme. A gente tem que não se manter firme em outras coisas que talvez não sejam tão boas, mas a gente tem que descobrir quais são boas, quais não são. Mas como descobrir com um julgamento tão afetado que nós temos? Eu acho que no fim das contas o que importa é a gente tentar de todas as formas, estar aberto, tentar e viver o fracasso, que é de lá que nós vamos tirar as maiores lições. É uma coisa totalmente clichê, mas é verdade. Na vitória a gente fica feliz e tudo mais, mas nós ficamos bêbados de felicidade algumas vezes. Esse é um termo que eu gosto de usar para representar aquele sentimento que talvez vocês tenham sentido também. Eu tenho certeza que vocês sentiram, que é uma coisa bem específica. Quando algo dá certo, quando você está no momento de felicidade, no momento de êxtase, porque na nossa vida isso é raro. Eu sei, isso é raro. E quando acontece, nós não sabemos lidar com aquilo. A gente não sabe as implicações que vêm com a felicidade. É algo estranho pra gente. Todos os contratos sociais que vêm com isso, a gente nunca assinou nenhum. E quando vem essa felicidade, a gente fica bobo, a gente fica bobalhado e fala coisas que depois a gente se arrepende, toma ações que a gente não vai aguentar o peso depois. E isso é muito ruim. Não saber lidar com a felicidade e ter que usar o fracasso como um laboratório. Só que o problema é que uma hora isso cansa, porque é tanto fracasso que a gente começa a fracassar até nas nossas vitórias, não é? Tipo, não saber lidar vencendo alguma coisa, ganhando alguma coisa, não estando feliz quando devemos estar. É algo que me abala muito e eu não consigo me livrar. E também não consigo explicar isso para outras pessoas. Por isso eu vim com esse termo de antônimo à sociedade. Uma sociedade anônima de recuperação para antônimos da sociedade. Que ideia! Que ideia! Eu não sei de onde me surgiu. Não sei como surgiu, mas eu achei esse termo muito bom. Que... De novo, quem vai nos ajudar nisso? Quem vai conseguir entender onde a gente está, ou pelo menos onde eu estou, ou aonde você está? E para você eu digo, você que está aí na telinha pequena aqui do OBS, né? Essa pessoa que está me encarando agora, uma tela de OBS com alguns filtros bem esquisitos, mas também você está aí na telinha da sua casa, na telinha do seu computador, me enxergando ou me escutando apenas. E não sei porque eu gesticulei para falar do escutando, porque se vocês estão me escutando, vocês não viram o que eu fiz com a mão. Mas vocês entenderam. Então, olha só, essas complicações que tem até nas nossas vitórias, até na nossa felicidade. Não saber lidar com a felicidade, não saber lidar com o sim, não saber lidar com tudo isso, não é algo que você vai ver nunca, jamais sendo discutido em qualquer mesa de bar ou em qualquer canto dessa cidade que você mora, eventualmente mora. Esse papo não vai chegar. E é disso que eu tenho medo, porque, de novo, não fazemos nada assim. Muitas vezes, né, eu não posso generalizar também, porque a maldade existe demais e cada vez maior, cada vez mais maldosa, mas tem muitas pessoas que são boas, que acabam pensando de outra maneira, que acabam duvidando que realmente são boas, porque ninguém consegue enxergar as implicações que estão por trás. Todos querem padronizar aquilo numa vala comum de situações que não se aplicam e não tem a capacidade de entender tudo isso que está acontecendo conosco. Eu não sei,
eu me abro com todo mundo muito fácil. Eu confio muito nas pessoas e eu sempre me abro, falo tudo aquilo que eu penso, mas às vezes eu não sei se elas me entendem. Eu não sei. Eu tento me entender também. Eu faço esse esforço, porque afinal acho que é uma das obrigações que nós temos. Eu digo obrigações porque o autoconhecimento é valiosíssimo. E se não tivermos interesse pelo nosso autoconhecimento, ninguém vai ter. Ninguém vai ter. Mas isso assim cansa muitas vezes. Cansa de não saber lidar com as coisas mais simples que existem. De se embananar com tudo e pensar que não consegue fazer nada direito. Isso incomoda demais. E eu nem sei como abordar isso, nem sei se eu posso abordar isso, porque se as pessoas não abordam, deve ter alguma motivação por trás. Porque, assim, se a gente entrar em uma das coisas que nós ouvimos quando tentamos nos comunicar, como tentamos nos expressar, às vezes vem uns conselhos que a gente ouve, a gente tenta absorver alguma coisa boa, tenta enxergar alguma boa intenção, mas no fundo não vale pra nada. Porque a partir do momento que você não se encaixa na sociedade, a partir do momento que você tá diferente, você escolhe um caminho diferente porque você acredita que o seu caminho é diferente, que você não vai se encaixar em algo que não foi feito para você, as pessoas não conseguem compreender. E não só isso, as pessoas muitas vezes ficam bravas. Sim, as pessoas ficam irritadas pelo mero fato de você não ser aquilo que é o convencional, pelo mero fato de você buscar outros caminhos, pelo mero fato de você existir e não ser como ela. Tem muitos conselhos vem dessa projeção que fazem de ti, vem com essa projeção da normalidade, que a normalidade e a mediocridade é o que vai fazer você se encaixar na sociedade. E isso acontece muito, e as pessoas reagem de jeitos diferentes. Eu, por mais que possa soar engraçado, eu sempre tento me manter pessimista nesse ponto, e por mais bizarro que seja, eu tento tirar alguma coisa, mesmo que não tenha nada. Eu tento e uso aquilo, mesmo se for para usar para jamais pensar daquele jeito, usar para se ver de trás por diante, usar aquilo para ser a sua antítese. Tem que ter uma utilidade para tudo aquilo que nós ouvimos. Nada escapa. Eu acabo absorvendo tudo e muita coisa. Essas coisas sempre ficam de um jeito ou de outro. Porque eu vejo que muitos desses conselhos têm uma carga muito grande. Uma carga muito grande de coisas que não são boas, de elementos que não são saudáveis. Eles te dão os melhores conselhos do mundo, eles te dão a fórmula de uma vida boa, eles te dão a felicidade, eles te prometem um mundo. Mas que mundo? Se essa mesma pessoa está sempre reclamando das mesmas coisas e de todas as decisões que ela tomou e de todas as consequências dos seus próprios atos, pessoa que muitas vezes não está feliz com ela e com todas as implicações que ela teve que lidar para chegar até onde ela chegou, e ao invés de te dar, de te incentivar para atingir a mesma vitória que ela atingiu, o mesmo status e o mesmo lugar que ela alcançou,
pessoas só querem ver que você experiencie o mesmo fracasso que elas tiveram. Que você experiencia as mesmas desgraças por quais elas passaram, por seguirem conselhos exatamente iguais àqueles que elas estão te passando. Eu cheguei nessa conclusão ouvindo muita coisa e lendo muita coisa, mas principalmente pensando em muita coisa. Porque é muito fácil você dar um conselho para alguém. Quando você dá um conselho, geralmente o que a pessoa está precisando. Se a pessoa precisa de você, você se torna a pessoa mais importante do mundo. Você é o senhor da razão. Você é a senhora da razão. E dali só vai sair coisa boa, não é? Dali você tem a segurança de que tudo que você vai falar, outra pessoa vai ter que acatar. Que é sinal que você tá bem, que você tá em cima, que você tá por cima e outra pessoa tá para baixo. Mas quantas pessoas que estão por cima querem te ver por cima também? E o que significa esse estar por cima? Simplesmente ter uma pessoa por baixo? Mas o que faz ela estar por baixo? É uma parada que, assim, de tantos conselhos a gente entende aquela expressão de que de boa intenção o inferno tá cheio. Que se a gente for ver bem, a fala do diabo é doce. Ela é muito doce. E ela te promete, ele te promete o céu aqui na terra. Ele promete todos os benefícios do mundo em vida, ao vivo e a cores aqui, nesse lugar que nós estamos hoje. E os caminhos são sempre muito lindos, sempre são cheios de flores, mas são tão previsíveis que não me interessam nem um pouco. Ter uma vida tida como normal, mas normal pra quem? É tão ruim assim a gente ter sonhos e querer buscá-los? É tão destrutivo assim? Porque isso incomoda tantas pessoas, isso incomoda tanta gente, que às vezes eu começo a questionar isso. Tudo bem, eu sei que seguir um sonho às vezes pode parecer egoísta, e se for o caso eu posso carregar esse fardo. Mas se for pra fracassar, eu prefiro fracassar tentando fazer aquilo que eu realmente almejo. E eu não quero me adequar a algo que eu sei que eu vou ser infeliz. Porque o melhor conselho que pessoas como essas que eu acabei de citar, o melhor conselho que a gente pode tirar dessas pessoas é justamente observar o quão realizadas elas estão na sua posição atual. Isso é um bom parâmetro. Sim, vamos julgar. Não é assim que as pessoas gostam de julgar? Então vamos tirar um tempo para fazer esse julgamento. Bote numa balança e veja que se no fim das contas você vai fracassar de todo jeito, não é mesmo? Que vale mais a pena? Eu já desisti, eu já tentei, já tive muitos traumas, já tive muitos problemas. Eu já tentei me enganar, já tentei muita coisa. Eu me frustrei demais, vou continuar me frustrando. Eu não consigo ver um futuro fazendo algo extremamente convencional. Eu não me vejo vivendo essa maneira que todos clamam que é a certa. Eu reconheço meus privilégios. Eu reconheço os privilégios de poder tentar. Eu sei que todo mundo tem a sua realidade e toda a realidade tem que ser trabalhada de maneira muito realista. Que, de novo, não é um mar de rosas a vida, não é? Se bem que, se vocês ainda estão ouvindo esse podcast, eu acho que ninguém deve achar que é um mar de rosas. Vocês entenderam onde eu quero chegar.
De novo, eu não quero essa felicidade, eu simplesmente quero seguir aquilo que eu acredito, seguir aquilo que eu acho que tem a ver com o meu autoconhecimento, daquilo que eu acredito seja a minha missão, daquilo que eu acredito que seja o que eu sei fazer de melhor. Eu quero usar isso para fazer o bem para mim e para outras pessoas e espalhar tudo aquilo que eu posso. Eu quero ter ao menos o direito de tentar e agradecer o privilégio de poder tentar. Sempre ter essa gratidão com todas as consequências e coisas que me levaram até aqui, até as mais tristes e desprezáveis, mas elas são e foram necessárias para chegar nesse entendimento. E por isso que eu volto naquilo do começo, que eu não culpo ninguém, não culpo nada, e o único que eu culpo sou eu, e tento fazer o meu melhor sempre para chegar. Eu não sei onde eu quero chegar, eu penso muito, mas não pensei nesse tanto ainda. Mas eu quero construir um caminho, é isso que eu quero. Eu quero fazer aquilo que eu acredito. E se eu fracassar, sempre dá tempo da gente se conformar e integrar essa coisa que chamam de sociedade. Só que às vezes eu ainda me pergunto, e acho que até cheguei numa resposta de que por que a nossa mera existência incomoda tanto? Por que não fazer o convencional incomoda tantas pessoas? Mas cheguei num pensamento interessante, um pensamento bacana. Que pessoas, quando são colocadas nessas situações, elas não entendem e querem projetar em você aquilo que elas passaram, pois para elas, se elas tiveram que passar por isso, você também tem que ter. Se elas tiveram que largar todos os sonhos possíveis por um dito sonho comum da felicidade, você também tem que fazer isso. Eu já conversei muito sobre isso com vários tipos de pessoas, porque eu sou realmente muito curioso e eu acredito demais que o conhecimento é muito válido. E ouvir é uma das maiores virtudes que a gente pode ter. Ser um bom ouvinte, isso é valioso demais. Isso é necessário. A gente ouvir, se importar, sentir, se imaginar, refletir. Em qualquer situação. E é isso que eu penso. Essas projeções, elas te colocam numa sinuca de bico muito grande. Porque eu não quero viver um sonho comum. Eu não quero ter aquela vida que todos almejam. Não quero ter uma vida que possa ser descrita no manual de instrução. E muito menos num livro de autoajuda. De tanto pensar, de tanto refletir, de tanto me conhecer, eu quero fazer aquilo que eu acredito que eu seja capaz. Eu acredito que todo mundo tem uma missão. Acredito que todo mundo tem um propósito e que só nós podemos achar esse propósito dentro da gente. E essa é a parte mais difícil. Muitos tentam aí definir o sentido da vida, e para mim é muito claro que o sentido da vida é o autoconhecimento por completo. Eu acredito que as pessoas são universos, e uma coisa que muita gente esquece, mas esquece demais e cometem um erro básico de não perceberem que todo mundo só sabe como é estar no nosso próprio corpo, na nossa própria mente. A gente só conhece a nossa consciência. A gente só conhece
a nossa persona, a gente só conhece a gente, como é ser a gente. Nós sentimos, e por mais que tentamos descobrir, por mais que tentamos nos colocar no lugar dos outros, é impossível a gente ter a experiência 100% completa. E pra mim não existe nada mais maldoso do que comparar essas situações de sofrimento, seja mental, seja físico, psicológico ou qualquer tipo de sofrimento que você escolha. Eu não acho que é saudável essa comparação, porque se você está sentindo alguma coisa, você está sentindo alguma coisa e só você sabe o quanto você está sentindo isso. Só você sabe o quanto isso está se afetando, independente de quais motivos levaram aquele sofrimento. Então, são essas coisas que temos que lidar no dia a dia. E essas coisas que nos fazem ser tão antônimos à sociedade. E voltando, eu realmente acredito nessa, que temos uma missão, que temos uma verdade, que temos algo para buscar. E tem uma música que eu gosto muito do Rush, que é Close to the Heart, que fala mais ou menos disso. Que fala como as pessoas ali que trabalham naquilo que amam, as pessoas aquilo que se esforçam, naquilo que gostam, as pessoas que estão na área, que querem e produzem tudo aquilo com amor, são as pessoas que podem transformar a sociedade em algo melhor, são as pessoas que podem tocar outras pessoas, que podem servir de exemplo, sei lá, inspirar, fazer bem, transformar. E eu acredito muito nisso. Eu acredito que um grupo bem feito, seja lá qual for, é composto por pessoas que naturalmente exerceriam aquelas funções. Que hoje em dia, cada vez mais, a gente está podando nossa personalidade, a personalidade de todos, para que todos sejam apenas um, e capando todas as individualidades delas, quando na verdade eu acho que o ideal seria justamente o contrário. Se as pessoas pudessem botar todo o esforço possível naquilo que elas realmente são capazes, tenho certeza que tudo seria bem melhor. Mas não é assim, tá tudo bem. Do mesmo jeito que eles não estão à mercê daquilo que eu quero, eu também não posso ficar à mercê daquilo que eles querem. Eu não tenho nada para oferecer. Nada do que eles querem eu não tenho. Eu tenho a oferecer e eu tenho a provar só para mim e para as pessoas que eu amo e que me amam. Essas sim, para mim, são as pessoas importantes. É a minha família, são alguns amigos, algumas pessoas muito importantes. São para essas pessoas que eu devo satisfação. E são para essas pessoas que eu vou continuar lutando. Para um dia ter dar orgulho para elas, porque só assim eu vou conseguir sentir orgulho de mim e me sentir realizado. É isso que eu busco, e a maneira que eu acho correta é a maneira que eu tô tentando. Já tentei outras maneiras, mas a pior mentira que a gente pode contar é que a gente conta pra gente mesmo. Eu cansei de me enganar, cansei de criar falsas esperanças e simplesmente cansei. Tipo, a única coisa que a gente sabe quando a gente nasce é que um dia a gente vai morrer. É inevitável. Isso é que nos coloca na igualdade. E levando um spoiler da própria vida, eu prefiro construir minha própria história. Se essa é a coisa mais previsível, eu não quero que outras coisas sejam previsíveis também. Eu não quero fazer um ciclo só porque ele é o mais convencional. Eu quero fazer o ciclo na qual eu acho que eu vou me dar bem. E a projeção vem a jogo muitas vezes, e
projetam que você seria melhor fazendo outras coisas, você seria melhor desistindo de certas coisas. E eu sei o peso disso. E entrando talvez em um assunto que já falamos tanto, mas essas palavras que são ditas pra gente, ou que são ditas para outros que talvez mereçam, ou talvez não, eu não sei. Mas às vezes quando estamos conversando sobre isso, sobre tudo isso que acabamos de falar, muita gente não sabe o que vai dizer pra gente e tá tudo bem, é extremamente compreensível. Eu não sei o que dizer pra uma pessoa numa situação que nem a minha. Provavelmente vou dizer alguma coisa, porque afinal a coisa mais confortável possível é dar conselhos. Você é o senhor da razão, você está no topo daquela micro convenção. Mas não é isso que eu quero falar. Porque do mesmo jeito que tem gente que acha que somos assim, por não saber ouvir um não, também tem aqueles que acham que nós estamos assim, pois não queremos ser confrontados, não sabemos ser confrontados, ou não queremos ouvir coisas que não queremos ouvir, que a gente só quer ouvir aquelas coisas que nós queremos ouvir. Eu sei que foi redundante e eu não pude colocar em palavras melhores, mas a mensagem foi passada. E eu posso elaborar um pouquinho mais esse assunto, que vem de justamente achar que eu quero ouvir aquilo que eu quero ouvir, quando na verdade eu só não quero ouvir aquilo que eu já pensei. Eu não quero ouvir aquilo que eu já cansei de imaginar. De novo, meu maior defeito talvez seja que eu penso muito, mas pensar muito às vezes tem algumas qualidades. Que você pensa em tantos cenários, se convence, desconvence de tantas coisas, que quando alguém vem com essa conversa você já está preparado. Então já recebi vários conselhos, vários comentários, mas eu não me sinto confortável ouvindo aquilo que eu deveria querer ouvir, que é coisas que trazem conforto, coisas que trazem validação, as pessoas passarem a mão na cabeça e dizer, nossa, que lindo, isso que você está fazendo é muito bom, muito nobre. Não, eu não dou a mínima para isso. Já disse, a aceitação não me move, a aceitação não me leva a lugar algum. Eu eu não ligo para essas coisas, não ligo para falsos elogios ou elogios sem fundamento. Eu malemar consigo aceitar um elogio genuíno, quem dirá esse papo furado. Tipo, se vocês realmente quiserem saber o que eu quero ouvir, a resposta é muito fácil. Eu não sei aquilo que eu quero ouvir, porque o que eu quero ouvir é aquilo que eu não sei. Vocês entenderam? Porque aquilo que eu quero ouvir, logicamente, é o que vai me ajudar, é o que vai resolver alguns problemas. E o que eu quero ouvir é aquilo que eu não consegui pensar, porque eu já pensei e tentei tanta coisa que já me foi sugerida, antes mesmo das sugestões e outras depois. Mas se eu soubesse como resolver, eu já tinha resolvido. Então, é esse o problema, esse é o principal problema. Mas eu não sei, eu sei que não sou, sei lá, às vezes eu acho que muita coisa que eu falo é loucura mesmo. Eu aceito que não tem muito sentido nas coisas que eu falo, nas ações que eu tomo, porque muita gente não consegue entender porque eu tomei certas ações, porque eu tô sofrendo com certas coisas, porque eu não consigo lidar com outras. Por mais que eu tente, não consigo explicar, não consigo fazer tudo, e a gente vai se conformando, a gente vai cansando e vai tendo pra gente que não, é verdade, não faz sentido. Eu não culpo ninguém. Mas a gente existe. E a gente tem que conviver com isso.
para encerrar esse assunto de conselhos, não liguem muito para isso. Não liguem. Nem para isso. Nem para o próprio conselho que eu tô lhe dando sobre conselho. Não é grande coisa. O que eu falo é para vocês apreciarem o tempo que vocês têm com pessoas que realmente gostam de você, com as pessoas que te amam. Delas sim, talvez não venham os conselhos mais salvadores, mas tenha certeza que todos eles vão ser genuínos. E isso já é um grande passo. Isso já é algo que você não vai encontrar facilmente. Isso é algo que é impossível de você encontrar por aí. Então guarde muito bem as palavras daqueles que você ama, aqueles que te amam, que eles vão ser importantes de um jeito ou de outro. Pois é muito lindo ver pessoas querendo te ver bem no mundo onde tanta gente quer ver as outras mal gratuitamente, assim, não tem motivos, procuram motivos e às vezes nem tenta. Então é muito complicado. Muito complicado. Ai. Não dá pra ser feliz, não dá pra ser feliz, não dá pra ser feliz. Como é difícil, meus amigos, como é difícil. Mas sigamos nossos sonhos e vejamos onde vamos parar. Só assim que a gente vai chegar em algum lugar. Espero que vocês tenham gostado desse espetáculo. O circo incendiário do palhaço iconoclasta. Ele vai voltar. Ele não para, né? O show não pode parar. E comentem aí, que feedback faz bem. Feedback faz muito bem. E é muito importante para revermos e melhorarmos nossas atrações. Comentem. E caso vocês queiram manter a lona pegando fogo, a gasolina tá cara, né? Então, vocês querem tá botando gasolina nesse enorme circo e continuar vendo o palhaço destruir a própria imagem, tem o nosso Pix aí, né? Nosso ingresso aí no Pix, que é figurantepodcast@gmail.com. E o Circo agradece. E também o nosso padrinho, se vocês quiserem padrinhar aqui o circo. Tá tudo aí na descrição. Vocês encontram as redes sociais também, pra saber tudo certinho. Se quiserem trocar uma ideia também, tá valendo. Mas, no fim das contas, o mais importante é o feedback mesmo, os comentários. E o show realmente não pode parar. O show não pode parar.